Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Mudando a Narrativa. Realização Elaborando. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Mudando a Narrativa. História de hoje: Ibejis enganam Iku. Este vídeo tem enquadramento fixo em primeiro plano, com os três contadores sentados no chão. Marcelo está à esquerda. É um homem branco, com cabelos curtos e escuros, e está vestindo camisa branca e bermuda cinza. Tatiana está no centro. É uma mulher negra, com cabelos longos, volumosos, cacheados e escuros, e está vestindo blusa branca e calça branca. Ana Flávia está à direita. É uma mulher branca, com cabelos cacheados escuros e longos, e está vestindo blusa branca e calça cinza. À frente deles, sobre o chão de madeira, um tapete de tecido, que ocupa a largura inteira do vídeo, com texturas, cores e formas que representam o chão do cenário da contação de histórias, com caminhos em bege, feitos com juta, áreas de tecido verde para o gramado e área em plástico impermeável azul mesclado para o rio. Sobre o tapete, personagens em tecido, árvores e outros elementos tridimensionais cenográficos. Ao fundo, parede coberta de juta. Em frente à parede, à direita, uma estante branca com diversos materiais de apoio para a contação de história. E à esquerda, uma cadeira de palha e um violão. Boa tarde. Eu sou Tatiana Henrique. Eu sou Marcelo Lemer. E essa é a Ana Flávia. E nós somos o Mudando a Narrativa. A gente vai contar histórias com o máximo de recursos possíveis para a gente conseguir alcançar, tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Sejam todos muito bem-vindos. Só que antes de contar histórias, a gente nunca começa a contar histórias assim, sabe? Já começa contando. Não. Não vai a seco. A gente tem que aquecer, porque senão o corpo tá, sei lá, vai que você tá vindo da rua, vai que você tá apressado e caiu aqui, veio escutar a gente. Primeiro a gente precisa se preparar para as histórias. E a gente se prepara assim. A gente levanta uma mão, a gente levanta a outra, e a gente junta as duas mãos. E a gente começa a esfregar as mãos. Esfrega para preparar as mãos para o que vai vir em seguida e para. Vê se parece que tem formiga na mão. A minha tem. A tua tem? Tem. A sua tem? Não, ó, de lá não tem. Ah, não então tem, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Levanta uma mão, levanta a outra aí. E esfrega, e a gente vai acordar os sentidos para as histórias e para ver se agora parece que tem, né? Da segunda vez sempre dá certo, ninguém sempre quer fazer. Dá, é. Ninguém quer fazer três vezes, não quer fazer. Então, se deu certo... Um pouco é dois, é bom e três é demais. A gente agora faz o quê? Coloca as mãos aqui do lado dos ouvidos e a gente vai imaginar que a gente está tirando dos ouvidos tudo que a gente ouve no dia a dia que não presta muito, sabe? Então vamos lá. 1, 2, 3 e joga bem longe. E 1, 2, 3 e joga bem longe. E 1, 2, 3 e joga bem longe. E as histórias entram por um ouvido, não saem pelo outro. E também, às vezes, elas entram pelos olhos, porque tem várias maneiras de uma história entrar na gente. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Coloca uma mão de um lado, coloca a mão do outro. E 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... Pisca. E as histórias entram pelo ouvido, não saem pelo outro, entram pelos olhos. E às vezes entram pelo nariz também, porque história tem cheiro. História tem cheiro, né? Cheiro de tem. Batata, não sei, cheiro de cachorro quente. Então coloca lá a mão. Um de um lado, outra do outro. Não é pra tirar meleca, hein? Olha, eu tô vendo daqui. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E as histórias entram pelo ouvido, não saem pelo outro, entram pelos olhos, entram pelo nariz e também entram por onde, Marcelo? Pela boca. Pela boca, porque a história tem sabor, a história tem... Olha, e as palavras ficam aqui, ó. Tem um monte de palavra aqui querendo sair pela minha boca, Marcelo. Agora é hora de passar vergonha. Se você estiver na rua, se você estiver de máscara, não tira sua máscara. Não tira. Agora, se você estiver em casa, tranquilona, abre a boca e bota a língua pra fora. Vem com a gente. Bota a mão no lado, bota a mão no outro. E 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E as histórias pela boca que também percorre o corpo inteiro, porque história dá arrepio. Dá.
História dá medo. Dá medo, dá emoção, Dá calor. dá calor, dá frio. E agora a gente vai sentir calor, porque agora Vamos. a gente... Porque tato é da pontinha do pé até a pontinha do cabelo. Eu vou começar lá de baixo e vou lá pra cima. Então vamos lá, Marcelo. Vamos. Vamos, Ana. 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E as histórias... Ah, meu Deus. Eita, É. chega uma hora que tem que Chega. parar, né? Porque Chega. tanto de tirar, as histórias precisam ficar. Parar em algum lugar. E onde é que elas param? Eu vou te contar, Tati. Eu vou te Aonde? contar. Ela para aqui, ó. No coração. Só que no coração, a gente tem que ir com cuidado, com muito cuidado. Muito. Então a gente faz assim, a gente vai imaginar que a gente tem uma janela aqui no nosso peito e a gente vai abrir com delicadeza, respirando bem fundo. E agora sim. Vamos cantar? Vamos cantar. A gente vai cantar um jongo de entrada. Quando a gente vai iniciar alguma coisa, os mais velhos, as mais velhas jongueiras cantam assim, ó. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença aos donos da casa. Peço licença pra jongar aos donos da casa. Peço licença pra jongar. Vocês. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença aos donos da casa. Peço licença pra jongar aos donos da casa. Peço licença pra contar histórias. Machado! A gente vai contar uma história que vem da Nigéria. Da Nigéria? Sabe onde fica a Nigéria, Marcelo? África. Exatamente, norte do continente africano, onde existe o povo Yorubá. Yorubá. E eles contam muitas histórias que a gente chama de Itã. Itã, assim, bem pequenininho. E os Itãs são histórias que aconteceram, que nasceram há milhares de anos. Mas bota aí milhares, não é 2.000, não é 4.000, é 6.000. Dizem que 10.000 anos atrás essas histórias surgiram. E a gente vai, essa história de hoje, essa história de agora, ela começa assim, quando o reino tá muito feliz, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Não, nenhum. Nenhum, Marcelo. Tava tudo muito bem, as pessoas viviam bem, as pessoas viviam tranquilas, tava tudo certo. Só que havia uma pessoa, ou melhor, uma deidade, ou melhor, um orixá, que tava meio, olha, que não tava muito satisfeito não, Marcelo. Era Iku. Iku é como os iorubanos chamam a morte. A morte. Ai, que medo, Tati. Pois é, imagina isso. Vai querer conversar com o Iku? Jamais. Pois é, ninguém queria conversar com o Iku, Não, Marcelo. quero ele bem longe. E era isso mesmo. Aqui a gente fala a morte, mas para os iorubanos é ele. É um homem, é masculino. E Iku, só que Iku queria conversar com as pessoas, Marcelo. Ninguém gosta de ficar sozinho. Nunca. Quem é que vai ficar sozinho, não é? Iku queria pessoas para o seu reino. Queria mais e mais. Ele via as pessoas felizes, as pessoas lá no reino dos vivos, e ninguém queria vir para o reino dos mortos. Mas ele tinha que respeitar porque havia um acordo de muito tempo, de mais de 10.000 anos, na verdade, Marcelo, que é o tempo, que é o Ele respeito. tinha que esperar o tempo para que ele pudesse encontrar as pessoas. Exatamente, o tempo da vida das pessoas. O tempo da vida. Mas Iku não quis nem saber.
Teve um dia que ele se rebelou e quis mudar tudo isso. Exatamente, foi pelo caminho, pelas estradas, no caminho entre a cidade e a floresta, e foi montando armadilhas, armadilhas, armadilhas que só ele sabia onde estavam. E as pessoas sem saber onde estavam as armadilhas, começaram a cair. E caíam, e caíam, e caíam, e caíam, caíam. E o reino de Ku começou a ficar repleto de pessoas como ele queria. E Ku ficou feliz. Só que aquilo para o mundo dos vivos não era muito bom. Não era nada bom. Porque as pessoas começaram a estranhar. Como é que tantas pessoas, em tão pouco tempo, começaram a desaparecer e ir embora, assim, tão rápido, tão cedo. a ir para o mundo dos mortos? Exato. Então, como sempre fazem em muitas culturas africanas, os mais velhos se reuniram para conversar. Tentar encontrar uma solução. Assim como a gente está aqui em roda, por exemplo. E conversavam, mas não chegavam a conclusão nenhuma. Então os mais velhos pensaram, então, se nós não conseguimos resolver, então nós vamos chamar as mulheres, porque as mulheres são sábias. Todas as mulheres, as mais novas, as mais velhas, elas se juntaram e conversaram, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Depois, Ana Paula, pediram para os reis dos outros reinos para conversarem. Conversaram e não chegaram a conclusão nenhuma. Ninguém conseguia entender o que fazer. Tava todo mundo perdido. Sem direção. Pois é. O que acontece é que às vezes a gente acha que são os mais velhos que vão encontrar a resposta para as coisas. Ou as mulheres. E a gente esquece que às vezes os mais novos. Sim, de onde menos se espera é de onde nós podemos encontrar as respostas. E nesse caso aqui da nossa história, Tati, quem eram eles? Os Ibejis. Os Ibejis são filhos de 2 reis, do rei Xangô e da rainha Oxum. Os Ibejis invadiram o conselho, a roda, e disseram: nós já sabemos o que nós vamos fazer para derrotar a morte. E as pessoas não acreditaram muito naquilo. Óbvio que não. Duas crianças. Mal tinham desfraudado. Entram assim sem ser convidados e vão falando que já sabem o que fazer. Como todo mundo já tinha falado, reis, os mais velhos, as mulheres, e não conseguiam chegar a conclusão. Como que eles poderiam saber? Foi assim. Mas sabiam. Taiô e Querindê foram para a floresta, onde estavam as armadilhas de Ku. Taiô, como sempre, do mesmo modo como ele nasceu, ele saiu na frente da barriga da sua mãe, Taiô foi na frente e Querindê veio atrás. Taiô carregava um tambor e começou a tocar. E tocava, ia pela floresta, e aquele som se espalhava por todo lugar, pela mata, pela cidade, por outras aldeias, e as pessoas dançavam, e não só as pessoas, mas também Ku foi ouvindo aquele som que ele nunca tinha ouvido na vida, aquele tambor, e uma coisa que ele nunca sentiu. Começou a tomar conta dele, Marcelo. Começou. O pé começou a tremer, a perna começou a tremer, e o corpinho começou a tremer, e o braço, e a cabeça, e foi mexendo. E ele dançava.
dançava. Sem parar. Dançava. Não conseguia parar, Marcelo. Não conseguia. E nisso, não foi uma dança, assim, de uma hora? Um baile? Não. Aquilo ali durou 1, 2, 5. Para não mentir para você, aquilo ali durou 1 mês. 30 dias. 30 dias. Às vezes, Iku, tomado por aquela dança, imaginava, pensava, será que aquele menino, será que aquele tamborzeiro, ele não vai parar de tocar? Jamais, e às vezes parecia. Nunca. Às vezes parecia que ele ia parar de tocar, porque o menino ia para de trás de um arbusto ou de trás de uma árvore e ele pensava, Iku pensava, agora ele vai parar de tocar, mas quando ele menos esperava, tudo começava de novo. O menino saía de trás da árvore e continuava aquele som. Tocando. E assim foi. Iku não entendia que aquela criança, na verdade, eram 2. Depois daqueles 30 dias que eu falei para vocês aqui agora, que a gente acabou de contar para vocês. Exatamente. Iku não aguentava mais dançar. E pediu para o menino que tocava tambor na sua frente, que fazia ele dançar a dança da vida. Pediu a ele, menino, por favor, pare de tocar esse tambor, pare. Porque eu não aguento mais de dançar e eu não consigo parar de dançar. E o menino disse, sim, Iku, eu posso até parar de tocar, mas só se você prometer que você vai, a partir de hoje, voltar a respeitar o tempo das pessoas, o tempo da vida delas, assim como a gente acordou, assim como a gente sabe, sempre soube há muito e muito tempo. E Iku disse qualquer coisa para eu poder descansar. E Taiô parou de tocar. E Iku pôde finalmente parar de dançar. E para os iorubanos, a palavra é um contrato, a palavra vale muito, vale. A palavra vale a vida. E se Iku disse, estava dito. Quando o tamborzeiro parou de tocar e Iku parou de dançar, o outro Ibeji saiu de trás da árvore. E Iku entendeu que ele que botava medo em todo mundo, que botava medo em todos os orixás, foi enganado por 2 crianças. É como a gente diz no continente africano, a união faz a força. Gostou da história, Marcelo? Linda, linda. Essa foi os Ibejis que enganaram a morte, que vocês podem encontrar aqui nesse livro. E tem muitos livros, olha, você pode que encontrar máximo. esse livro aqui, a Criação do Mundo. Esse aqui é uma versão escrita pelo Reginaldo Prandi, mas existem muitos outros livros que contam também e muitas contadoras e contadores de histórias que vocês podem ouvir por aí contando. E viva as histórias! E viva as histórias! Até a próxima! Coordenação geral, Maria Antônia Goulart. Curadoria e produção, Bianca Ramos e Daiane Brasil. Gestão, Verônica Nascimento. Apoio à produção, Juliana Fajardo e Rosana da Luz. Design e ilustração, Carol Rivello e Júlia Borges. Contação de história, Tatiana Henrique e Marcelo Lemer. Libras, Ana Flávia Lousada. Violão e percussão, Marcelo Lemer. Consultoria e produção de acessibilidade e audiodescrição, Sabrina Bairros. Iluminação, Tamara de Souza Campos. Filmagem e edição, Hackbird Films. Mudando a narrativa.
Realização Elaborando. Qualitativa Pesquisa, mais Movimento de Ação e Inovação Social. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.